Olá, estimados alunos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar falando sobre o sistema de numeração decimal, só que hoje nós vamos falar sobre valor posicional, leitura e escrita dos números. Vamos compreender melhor esses detalhes para que possamos aplicar no nosso cotidiano. Seguindo em frente, valor posicional. Observe o seguinte, tome como referência o número 38. Se nós considerarmos o número 38, né, o valor do algarismo 3 é 3 vezes 10. Tudo bem? O valor do algarismo 3 é o 3 vezes 10. Certo? Então observe aqui o seguinte. Por que 3 vezes 10? Porque o 3 está na ordem das dezenas. O 8 é unidade, o 3 é dezenas. Então, o 3, na verdade, ele vale 30. Ele vale 3 dezenas. Ele ocupa a casa das dezenas. Observa agora o número 364. No número 364, o 4 está na ordem das unidades, o 6 está na ordem das dezenas e o 3 está na ordem das centenas. Então, se o 3 está na ordem das centenas, ele é o 3 vezes 100, ou seja, ele vale 300, porque ele está na ordem das centenas. Perceba que, dependendo de onde o algarismo esteja, a ordem que ele esteja ocupando, ele assume um determinado valor. Essa é a razão pela qual o nosso sistema é posicional, né? Então, é importante ressaltar também que o valor relativo, o valor posicional é a mesma coisa que valor relativo de um número. Tudo bem? Observe o número 8.594. No número 8.594, o 4 ele é um número de primeira ordem, o 9 é um número de segunda ordem, o 5 é um número de terceira ordem, o 8 é um número de quarta ordem. Certo? Esses três primeiros algarismos, o 4, o 9 e o 5, eles estão em uma classe, eles estão na classe das unidades simples, que nós vamos ver logo em seguida. Então observa, o 4 ele é um número de primeira ordem, nós temos aqui 4 unidades. O 9 é um número de segunda ordem. Se o 9 é um número de segunda ordem, então nós temos aqui 9 dezenas, ou seja, 9 vezes 10, 90 corresponde a 90 unidades. O 5 é um número de terceira ordem. Se o 5 é um número de terceira ordem, então nós temos aqui 5 centenas. E podemos escrever 5 vezes 100, que são 500 unidades. O 8 é um número de quarta ordem. Sendo o 8 um número de quarta ordem, ele corresponde a 8 unidades de milhar. Ou seja, ele é o 8 vezes 1000, que corresponde a 8.000 unidades. Então nós temos os números aí ocupando as suas devidas ordens e nós temos o significado dele, não é, em unidades, ou seja, o valor posicional. Então, resumindo, o 4 na primeira ordem ele assume o valor de 4 unidades, o 9 de segunda ordem ele está na casa das dezenas, portanto ele equivale a 90 unidades, o 5 está na terceira ordem, que é a ordem das centenas, portanto ele ocupa a ordem das centenas e equivale a 500 unidades, o 8 ocupa a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, portanto ele equivale a 8.000 unidades. Tudo bem? A leitura desse número, 8.594. Seguindo em frente, vamos ver agora a leitura e a escrita de números naturais. Observe, você deve ter percebido já que os números
dependendo do tamanho deles, eles são separados de 3 em 3. Já percebeu que eles são separados de 3 em 3 por um pontinho ou por um espaço? Por que eles são separados de 3 em 3? Porque os 3 primeiros números, contando, né, das unidades para a esquerda, contando da direita para a esquerda, os 3 primeiros números eles compõem a classe das unidades simples, que nós chamamos de primeira classe. É a primeira unidade, segunda unidade e terceira unidade. Terceira ordem, desculpa. A segunda terna de números, né, os próximos 3 números, eles estão na segunda classe, que é a classe dos milhares. Né? Ou seja, é a quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. E assim por diante. Vejamos esse exemplo aqui. O 4 está na ordem da primeira ordem, que é a ordem das unidades simples. O 5 na segunda ordem, a ordem das dezenas. E o 2 na terceira ordem, que é a ordem das centenas. Esses 3 números, 2, 5, 4, eles estão na classe das unidades simples, a primeira classe. Cada classe é formada de 3 ordens. Então, a primeira classe é formada de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Unidade, dezena e centena de unidades simples. Perceba que aqui, ó, a classe dos milhares foi preenchida por 0, porque nós não temos ninguém na classe dos milhares. Ou seja, nenhuma unidade de milhar, nenhuma dezena de milhar, nenhuma centena de milhar. E o 5, ele faz parte da terceira classe, a classe dos milhões. Ou seja, mais precisamente, o 5 ele está na unidade de milhão. Então, nós temos aqui 5 milhões. 5 milhões, nada de milhares, e 254 unidades. Por que 200? 2 centenas, 50, 5 dezenas e 4 unidades. Então, esse número é lido 5.254. Observe esse número um pouco maior. Nós temos aqui 0 na unidade simples, 4 na dezena de unidade simples e 6 na centena de unidade simples, compondo a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Nós temos 4 na unidade de milhar, nada na dezena de milhar e 1 na centena de milhar. Então, esses 3 números, 1, 0, 4, eles ocupam a classe dos milhares, que é a segunda classe. Aqui nós temos o 3 na ordem das unidades de milhão, o 8 na ordem das dezenas de milhão e o 2 na ordem das centenas de milhão. Então, os números 2, 8, 3 ocupam a terceira classe, que é a classe dos milhões. E nós temos o 6 aqui na quarta classe, que é a classe dos bilhões, preenchendo o espaço das unidades de bilhão. Então, se o 6 está na ordem das unidades de bilhão, que corresponde à 10ª ordem, né? Então nós temos 6 bilhões, 283 milhões, porque nós temos esses 3 números na classe dos milhões, 104 mil, porque nós temos esses 3 números ocupando a classe dos milhares, 640. Olha mais aqui embaixo um pouquinho. Revendo, 5 milhões 254. Você percebe que quando eu estou lendo o número, estou escrevendo o número, quando passo de uma classe para outra, você percebe que ele é representado por vírgula. Então, se eu tenho aqui 5 milhões, quando eu vou ler, eu leio 5 milhões e faço uma pausa, vírgula, 254. Ok? Fazendo a leitura do número seguinte, nós temos aqui, ó, 6 bilhões 283 milhões 104 mil 640. Você percebe que quando eu passo de uma classe para outra, eu não uso a letrinha E. Eu simplesmente faço uma pausa, que na verdade existe aí uma vírgula. Quando eu saio da classe dos bilhões e vou para a classe dos milhões, eu digo 6 milhões, vírgula, 283 milhões, vírgula, 104 mil, vírgula, 640. Eu uso E só quando eu vou ligar 2 termos de uma mesma classe. Perceberam?
Repetindo mais uma vez aqui, ó. Agora aqui está escrito, ó, 6 bilhões, passei da classe dos bilhões para os milhões, então vírgula, 283 milhões, saí da classe dos milhões, vou para a classe dos milhares, vírgula, 104 mil, saiu da classe dos milhares, vou para a classe das unidades simples, então vírgula, 640. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas costumam dizer 6 bilhões e 283 milhões. Não tem E. Quando eu atravesso, quando eu saio de uma classe e vou para outra, eu uso a vírgula e não o E. Tudo bem? Observa aqui esse exemplo. Que número é que nós temos aqui? Perceba que nós temos aqui 3 números. Isso aqui forma uma classe. Aqui o 2 está na outra classe. Essa classe aqui, ó, é a classe das unidades simples. Essa aqui é a classe dos milhares. Então nós temos aqui unidade, dezena e centena, né, na classe das unidades simples. E nós temos aqui unidade na classe dos milhares. Então eu vou ler aqui esse número. 2 bilhares, no caso, então eu vou ler 2000, vou sair da classe dos milhares, vou para a classe das unidades simples, então, vírgula, 764. Pronto. Está escrito aqui o número 2764. Observe esse outro aqui, ó. Nós temos aqui uma classe das unidades simples, e temos aqui a classe dos milhares, ó. Classe dos milhares. Então aqui a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas, na classe das unidades simples. A ordem das unidades, a ordem das dezenas na classe dos milhares. Então, como é que a gente lê esse número? 67. O que? 1000, porque está na classe dos milhares. Então, vamos lá. 67 mil, vírgula. Por que vírgula? Vou sair de uma classe, que é a dos milhares, e vou para a classe das unidades simples. Aqui, 700. Opa, um errinho aqui. Paga 750 N e 2. Pronto. 67.752. Próximo número. Aqui nós temos uma classe, a classe das unidades simples. Aqui nós temos a segunda classe, que é a classe dos milhares. Unidade, dezena, centena. Das unidades simples, unidade, dezena, centena dos milhares. Então, eu tenho aqui 176 mil, porque eu estou na classe dos milhares. Então, vamos escrever 176 mil, vírgula. Por que vírgula? Porque eu saí da classe dos milhares para a classe das unidades simples. 702. Pronto, está escrito. Mais um número, mais um exemplo. Então, gente, agora resta você fazer. Então, tem aqui uma tarefa de aprendizagem, onde a primeira questão diz: escreva todos os possíveis números formados por esses 3 algarismos sem repeti-los. Então, os algarismos são 5, 2 e 7. Você vai escrever todos os números possíveis com 3 algarismos, com esses 3 algarismos, sem repetir. Portanto, o 555 não vai entrar aí nessa sequência de números, porque eu vou estar repetindo 5.
Então tem o 527, o 572. Então você vai como permutando, você vai permutando os algarismos e vai formando novos números. Verifique quantos números você consegue formar com esses 3 algarismos sem repeti-los. É a letra A. Depois você vai dizer qual é o menor desses números formados. A letra C, quais os números pares que foram formados, você vai especificar só os pares. Letra D, quais os números ímpares que foram formados. Essa é a primeira questão. A segunda questão é um probleminha, né, que você vai ler atentamente, né, essa questão, e vai fazer o que está pedindo, né, vai decompor cada um desses elementos e depois escrever esses números por extenso. Assim que você terminar a atividade, você vai conferir a sua resposta com as que estão aqui na página seguinte. Aquelas questões que você errou, não esqueça, dê ênfase a ela, dê importância a ela. Verifique o seu erro e faça novamente para que você não recaia nesse mesmo erro no futuro. Tudo bem? Então, meus queridos, até breve. Olha lá, hein? Não esqueça de dar like e estuda que a vida muda. Um abraço e até a próxima.